Fala pessoal, um dos problemas, na verdade, um dos calcanhares de Aquiles, eu digo calcanhares porque tem mais de um, é o problema de quando você trabalha com ele no modo state value. Por exemplo, quando a gente analisou o caso do first visit e every visit, a gente cai nesse caso. Ele não é tão óbvio. Ele é comentado pelo Sutton e pelo Barto aqui no tópico 5.2, mas ele, para muitos leitores, isso acaba não sendo óbvio, porque ele apenas comenta aqui com alguns argumentos qualitativos, mas ele acaba encerrando o assunto aqui antes de começar 5.3 e fala, ó, a gente vai resolver isso. Mas o tamanho do problema não fica, muitas vezes, talvez para você fique, óbvio como é importante que fique. Então, pensando nisso, a gente vai comentar aqui, eu desenhei um experimento bastante didático para a gente entender o quão importante é a gente trabalhar com Monte Carlo e Action Values em vez de State Value, né? É essa que é a ideia. Então vamos lá. Vamos criar aqui um experimento simples, onde nós temos um estado S e um estado terminal T. Então, o sistema é composto por esses dois estados, e de tal forma que você pode escolher o estado, a ação A ou a ação B, ambas com 50% de probabilidade, então são equiprováveis. Lembrando que em A você tem uma recompensa mais 1 e em B você tem uma recompensa mais 4. Então, o que acontece? Quando você olha para o state value de S, considerando a esperança matemática, tal que obter G de S0 igual a S, qual é a conta que você vai fazer, né? 0,5 da probabilidade de A vezes a recompensa de A mais 0,5 vezes a recompensa de B, claro, sempre considerando uma função assintótica, uma função que observa o infinito, né? Então, você vai obter aqui um valor de 2,5. E aí entra o problema. Porque, veja, o Monte Carlo, diferente do Dynamic Programming, que ele faz, ele é, vamos dizer assim, totalmente offline, ou seja, o Dynamic Programming ele é totalmente offline. Então, por isso, a gente sabe que ele vai iterar por todas as possibilidades daquele modelo. Ele depende de um modelo, Dynamic Programming, com Bellman, e ele vai iterar em todas as possibilidades e vai atingir uma política ótima π. Ainda que você esteja usando o state value, e é isso, você vai ter ali depois uma escolha da sua política, você vai ter a política ótima π e você vai segui-la para sempre andar seguindo os maiores valores de state value. Porém, Monte Carlo, como a gente viu, first visit e mesmo every visit, a gente chama que ele é um episódico online. Então, na verdade, ele não vai, ele é model free, ele é independente do modelo a rigor, então ele vai concluir um episódio. Então, o que significa, né? Ele vai estar aqui num estado, aí vão ter várias possibilidades, ele vai vir para cá, e aí tem várias outras, mas ele veio para cá, e ele vai sair descontando esse G para esse valor, para esse valor, para esse, conforme a gente já viu. Então, as outras ações nem serão avaliadas, né? As outras ações do Monte Carlo. Então, isso pode ser um problema. Agora, veja, voltando aqui, que nós temos esse caso. O resultado do state value para S foi o valor de 2,5. E a pergunta que você tem é, como é estar em S? A resposta é simples, 2,5. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. 2,5. E aí, legal. Bom, você não sabe o que você faz depois disso.
não está claro se você deve tomar A ou B. E quando você vem, então, com Monte Carlo Estimation with Action Value, ele vem trazer exatamente esse recado, essa observação desse problema. Ele é tão simples dessa forma, mas ele é poderoso, porque ele procura mitigar esse problema de que talvez você nunca vai olhar para outras ações que levariam você a um valor melhor, né? Então veja, vamos primeiro entender aqui, olha, qual é a solução que nós teríamos que ter para resolver esse problema? Resolver o problema de saber em qual ação tomar quando eu estiver em S. Né? Olhando apenas para o valor 2,5, ele não te conta nada sobre A e B e sobre as recompensas futuras de A e B. Ele só te fala assim, 2,5. E daí? Você não sabe o que vem depois. Esse é um problema. Quando você tem múltiplos desfechos e ainda trabalha num cenário model free, que você não sabe, conhece o modelo, não conhece o modelo, e esse modelo pode ir variando ao longo do tempo, então saber o valor 2,5 não te diz muita coisa. Então você gostaria de estimar o par State Action. E aí mudam as coisas, porque na hora que você faz a avaliação de que SA igual a 1 e de que SB igual a 4, agora você sabe que você gostaria de estar em S tomando a ação 4, ação B, perdão. Por quê? Porque o valor maior é o de B. Então você não só agora olharia para ele, mas como você também acaba sabendo qual a ação tomar. Então você olharia para o Estado, mas não só para o Estado, para o state, o action value, o par state action da situação. E aí você saberia, olha, vale a pena estar em S, porque a recompensa é muito boa, dado o par estado-ação. Esse é um ponto. Agora, são alguns calcanhares de Aquiles, então a gente resolveu primeiro. O que a gente entendeu? Ok, só State Value realmente pode colocar o Monte Carlo numa situação complicada. Ele pode acabar não sabendo quão bom é estar naquele estado e fazer alguma coisa. Ele sabe o valor do estado, mas não sabe o que fazer depois. E o Action Value vem para ajudar nisso daí. Mas temos um segundo problema. Qual que é o problema? Então voltemos aqui à nossa situação, né? Então temos aqui um S, novamente, eu vou desenhar a mesma coisa, um T, né? E aí vamos desenhar aqui as nossas possíveis ações. Eu vou desenhar aqui A e B, sendo que A vai retornar, por exemplo, agora mais 2 e B vai retornar mais 5. Só para variar, mas basicamente é o mesmo problema. O que acontece aqui? Acontece que se você tem, por exemplo, o Q de SA igual a 2 e o Q de SB igual a 5, e você usa, conforme o próprio Monte Carlo usa, ele segue uma política, não é verdade? Lembra que lá no começo do pseudocódigo que a gente discutiu e dos problemas que nós buscamos resolver, a gente escolhe uma política aleatória, tá? Então vamos dizer que a gente vai seguir uma política π, e seguindo essa política π de S, ele retorna A. Né? Então, a minha política π em S retorna a ação A. O que uma política π retorna? Deixa eu só escrever isso aqui melhor. π em S retorna ação. E ele retornou a ação A. Né? Então, lembrando que o formalismo é π de S igual a action, e nesse caso action é A. Tá? E então, o que acontece? Acontece que ele vai fazer sempre o seguinte, que em π de SA
igual a esperança matemática G, G tal que S0 igual a S, e aí, e A0 igual a A. Nesse caso, ele vai seguir o quê? Vai seguir esse A, porque a nossa primeira política seguiu, e aí você vai ter um problema, porque para todos os pontos, ele sempre vai começar aqui, ó, episódio, ele vai ter aqui a ação tomada, ele vai ter a recompensa, ele vai ter o G, e ele vai ter o log de estados visitados, tá? Então, o que acontece? Ele vai ter aqui, por exemplo, ó, no episódio 1, a ação tomada foi a recompensa foi 2, o G foi 2, e foi visitado o quê? SA. No episódio 2, o que é que muda? Ele está seguindo a política pi. Ele está seguindo a política pi, onde a 0 vai tomar A. Mas a política pi já diz que o Azinho é A, é a ação A. Ele vai fazer de novo, 2, SA. Agora, no terceiro episódio, seguindo uma política pi, ele vai fazer de novo a mesma coisa. E qual é o problema que você vê? Qual é o problema que você vê aqui? A22SA. O problema é que ele não vai explorar. Ele não vai explorar e não vai descobrir o quão bom é tomar a ação B para ganhar 5. Esse é o problema. Porque veja que depois de N episódios, o que acontece? Que SA igual a 2 mais 2 mais 2, mais 2, dividido por N, que a gente logou. Isso aqui vai dar 2. Agora veja, para o caso de QSB, lembrando que o B nos retornaria 5, eu vou ter 100 retornos, sem retorno algum, 100 retornos, 100 visitas. Claro, eu não vou fazer essa divisão aqui, porque seria por 0 não vai dar, mas eu vou tratar isso de forma que isso aqui tem que ser 0. E aí esse é o problema. Eu nunca vou acabar explorando as outras situações. Então, a gente agora vai começar a estudar métodos de Monte Carlo que permitam você explorar novos estados para garantir que a probabilidade seja não 0 para todas as ações. Ou seja, a probabilidade ao longo dos episódios para as ações possíveis ou para estado-ação que ele vai seguir seja não 0. Ninguém pode ter uma probabilidade 0, ou isso tem que ser, no mínimo, mitigado da melhor forma possível. A gente não vai usar Dynamic Programming, de programação dinâmica, não é isso. Mas a gente precisa fazer que no processo das várias experiências episódicas com Monte Carlo, que a gente tenha a garantia de múltiplos starts ou vários pares estado-ação sendo testados a cada episódio, para que essa situação, tão simples quanto não aconteça. Porque senão poderia acontecer isso, você só seguir via caminho da ação A e nunca entender que teria uma probabilidade em B de ganhar uma recompensa 5, que seria muito melhor para o cenário todo. Então, da onde a gente veio? A gente veio entendendo hoje que apenas o state value não te conta alguma história completa. Por quê? Porque ele tem um valor, 2,5. O que de 2,5 nesse caso aqui conta? Nada. Conta absolutamente nada, no sentido de que você não sabe o que fazer depois. Principalmente, considere bem, que nós estamos
em um cenário model free, sem modelo. Se tivéssemos o modelo, ok, você ia ter o valor de todos os estados e você, igual nós fizemos em Grid World, saberia que teria que subir, ir para a direita, para a esquerda, por exemplo, lá. Mas agora, quando você não tem um modelo, o valor do estado não quer dizer muita coisa para você. Então você tem que olhar para o State Action Pair, né? O par estado-ação, e procurar nisso uma forma de saída. Porém, lembrando que você logo inicia a partir de uma política PI, essa política pode te levar a logo ignorar de cara uma possibilidade de ação a ser tomada em um dado estado. Então você também tem que prover alguma solução de que você explore inícios diferentes ao longo dos episódios a serem testados pelo Monte Carlo. Então é sobre isso que a gente vai começar a falar daqui para frente. Deixa teu like, se inscreva, compartilha com seus amigos e comenta aí. Ficou claro esse conceito para você? Me conta que eu vou ficar muito feliz de receber seu feedback. Um abração, tchau, tchau e até a próxima.